Estamos de volta com o programa Família, recebendo a visita hoje do psicólogo Dr. José Carlos Rodrigues. Ele atua em consultório particular na clínica Multimente e é especialista no combate à violência doméstica contra as crianças e adolescentes. Aliás, nós já discutimos esse tema anteriormente algumas vezes e hoje ele está com o tema O Jovem de Hoje e falando principalmente sobre os avanços da tecnologia, como está tirando o jovem, assim, modificando o comportamento, mexendo nesse lado mais afetivo da família. Os pais muitas vezes se perdem um pouco nessa questão do limite. É uma nova forma de dependência. Nós temos pessoas aí que ficam horas, muitas horas, muitas vezes deixam de fazer as refeições com a família em detrimento a ficar horas e horas no computador. Tem gente que tem até tendinite, que a gente atende em consultório, devido às horas. E muitos que, em relação a não ter esses cuidados, entram em redes sociais ou mesmo com amizades de pessoas que acabam comprometendo até a própria vida ou ainda o crescimento desse filho, desse jovem, por falta de filtro, por falta de censura ou de um olhar mais adulto, que é o que está se perdendo muito, que nós estamos falando, dessa maturidade, dos exemplos vivenciados pelo pai, pela mãe, pelo irmão mais velho, que são referências de crescimento e envolvimentos intersociais, a ouvir aquela coisa viva, aquela coisa sentida. Então, é muito importante que vocês percebam na colocação do nosso psicólogo de hoje. Portanto, você, família, se tem um filho que já hoje está muito dependente dessas coisas, fiquem atentos na fala do Dr. José Carlos, porque ele vive essas dificuldades com os pais e com os jovens. Continuem tirando as suas dúvidas, buscando orientação através do nosso e-mail programa@abc@net.com.br ou pela nossa linha quente, 11 9 73 18 84 36. Nós temos uma especialista em dependência química que vai gerenciar o seu caso e encaminhar para esses profissionais que no decorrer desses meses e anos nós temos conhecimento. Muito obrigado pela sua presença novamente e vamos continuar. Você estava dizendo que a rede, toda essa rede social, a internet, esses meios mais avançados, mais sofisticados, veio para fazer a cabeça do jovem e veio para ficar, é isso? Concordo plenamente. Eu vejo que isso veio, e tem um lado bom disso também, a gente usa também, né? Acho que isso agiliza muita coisa, mas veio para ficar. Então, se veio para ficar, a gente tem que ver de que forma a gente pode usar isso junto com a nossa família de uma forma saudável, né? Eu estava falando que me assusta muito quando alguns pais me dizem, não tem nada disso não, né, que meu filho tem, essas coisas, eu não gosto nada disso, né? Que no meu ponto de vista é um grande erro, né? Eu tenho que ter. Eu como pai, eu tenho que ter. Porque aí se eu tenho, sei lá, adiciono, meu filho me adiciona, eu consigo acompanhar. Por mais que ele possa ter outras coisas, né, no virtual que eu não saiba, mas se eu conseguir estar conectado com ele em várias coisas, eu consigo monitorar de mais de perto o que ele fala, com quem ele fala, e sobre o que ele está falando, o que ele acompanha, né? E por muitas vezes aquilo pode gerar até, né, um assunto dentro de casa. Então, acho que saber usar disso de uma forma produtiva, para a gente poder se relacionar com os filhos da gente. Não adianta você falar, não, eu não tenho, eu não gosto disso, não gosto daquilo. Teu filho está usando. Teu filho está usando lá várias redes sociais, sei lá, interagindo com um monte de gente, que se você não gosta, ou tem preconceito, ou tem preguiça de acompanhar, porque às vezes também tem isso, né? Você vai ficar fora da vida do teu filho. Então eu vejo que, enquanto pai, né, a gente, enquanto psicólogo, enquanto educador, temos que estar conectados, né? Tem professores que se deixam entrar são aceitos lá pelos alunos, né? E aí eles conseguem estar junto com a vida do aluno também. Então, o máximo que a gente puder fazer para a gente poder ter esse pessoal perto da gente, a gente está convivendo com eles, para mim é muito saudável para a família, né? Porque do contrário, vai ficar isolado mesmo, é o que a gente estava falando. O jovem vai ficar no mundo dele, a família vai ficar no outro mundo. Como você vê assim a família, por exemplo, uma mãe? Mãe é curiosa, hein?
E mãe cheira. Mãe tem Mãe muito... sente. Mãe sente. Que mãe falou. Aquelas mães que vão fuçar, vê a página do filho aberta, ela vai, fuça, e de repente ela fala, meu Deus, meu filho está usando maconha. Porque eu pego casos assim, da família me procurar e fala, eu estava vendo, estava aberto. Aí eu comecei a ler o que estava escrito e ele estava conversando com o coleguinha e falando sobre maconha, que um pegou, que ia ser legal aonde eles iam se encontrar, enfim, que ia rolar mais alguma coisa. E tem famílias que chegam com essa queixa, que pegou na rede social do filho a conversa e quando abordou o filho, ele negou, mas ela já não acreditava. Tem aquelas que aí já vão procurar nas coisas do filho, acabam encontrando, não é? Lá uma trouxinha, acaba pegando uma paranguinha, acaba pegando alguma coisa que dá indício de que ele faz uso. Aí ela começa a fuçar, ela fica com aquele drama persecutório, de ficar já, não dorme legal, fica agitada, enfim, ela vem procurar-nos. Tem alguma outra dessa queixa? Acontece. E aí, como você vai instruir essa família? Não foi uma vez só, nem duas, não. Com certeza. Né? E aí fica difícil, porque para a família fica muito difícil. Porque de imediato o pessoal vai negar, vai jogar no outro, é meu amigo, não sou eu. Né? É um momento extremamente difícil da família poder não discutir o assunto, porque o assunto já está aberto, já falou, já está falado, o rapaz ou a moça já sabe que a família percebeu, já descobriu, já leu, por mais que esteja negando, sabe que é verídico, né? O que fica difícil é essa família começar a tentar resolver esse problema dentro de casa. Né? Existe uma tendência ao filho vetar, né, os pais nessa hora. Tá, então o que você sugere a família se encontrar esse tipo de mensagem? O que você sugere para a família? Porque tem pessoas ouvindo que já pegou, com certeza, vetou, não procurou ninguém, ficou a conversa. E para onde foi essa conversa? Cláudio, é muito difícil sugerir, né? A gente generaliza, né? A gente vai no geral. Mas eu acredito ainda que o diálogo é a primeira coisa para acontecer dentro dessa casa. Vamos sentar e vamos conversar. E a partir de então? Entendeu? E aí acontece assim, às vezes a pessoa não quer buscar ajuda, e aí eu sugiro que a família vá buscar essa ajuda. Também sugiro. Entendeu? Vai buscar ajuda. Se o teu filho ou tua filha não quer ajuda naquele momento, então vai buscar você orientação. Né? O pai, a mãe, quem tiver envolvido com o caso, vai buscar orientação para entender e para aprender como é que vai fazer essa abordagem. Né? Não adianta sair xingando, esperneando, brigando, batendo, né? Trancando, quer dizer, não adianta ter esse tipo de comportamento. Que é o que ocorre. Que é o que ocorre. Então, o que eu sugiro é que se a pessoa aceita, não, estou usando mesmo, às vezes uma descoberta dessa é um grande gancho para a pessoa poder pedir ajuda também. Falando em gancho, telespectador, você, assinante da NET, se está ouvindo essa fala de José Carlos, é o seguinte, a partir do momento que você descubra, que seu filho perceba indícios de que ele está fumando maconha, porque é tão normal pegar pacientes que já passaram há 5, 7, 8 anos em nossa casa. E às vezes eu nem vou imaginar, a pessoa fala, já estive com meu filho há 5 anos, aí ele tinha 15 anos, tinha 16 anos, só que naquela época ele estava usando maconha e hoje ele está na cocaína. Não deixe essa conversa banalizada e passar. Nós, da instituição Cláudio Amâncio, somos uma das casas no ABC que estamos abertos diariamente, todos os dias. Não se paga nada. Por isso que é importante ligar para a nossa especialista que está aqui nesse hotline. Ela está praticamente 24 horas. Se você não conseguir conversar na hora, deixa o recado que ela entre em contato, porque ela te dá um local próximo à sua casa. Você não vai pagar nada, porque tem os grupos de Amor Exigente que você vai ter referência e informação de como lidar com essa situação. Porque você chega a ficar mal, ansiosa, angustiada, vai comer um pacote aí de bolacha, 2, 3, não vai resolver, não mata a ansiedade. O que mata a ansiedade é o conhecimento. Porque esse pessoal, Zé Carlos, muitas famílias sofrem, passam semanas, meses, às vezes 1, 2 anos. Eu tenho casais que se separaram. Isso, eu ia falar, chega a separação. É. Separação, porque não buscaram num tempo que a coisa estava fácil. Achou assim, isso passa. Não passa.
a tendência é muito grande de quem experimenta, de 4 que experimentam, 1 fica. Vai ter sim a dependência. Então não banalize, procure esses locais. Você concorda? Concordo plenamente. É isso que eu estava falando. Se você perceber que essa conversa fluiu com o teu filho, né, tudo bem. Se não fluiu, a família tem que procurar ajuda. Porque às vezes a família não sabe como abordar. Para a família é novo. Entendeu? Tudo isso é novo. Ninguém se prepara para isso. Eu acho que não existe essa família que se prepara para esse dia. Né? Isso é novo para a maioria das famílias. E aí, é o que você falou, antes de a gente entrar em desespero, da gente sair fazendo besteira, ou caindo na mão de um monte de gente mal intencionada aí, que quer mais arrancar a grana das pessoas, né, do que ajudá-las propriamente dito, eu acho que nesse momento eles têm que procurar ajuda em grupos de autoajuda, em profissionais que já trabalham com isso e vão saber orientar. Sem dúvida. Né, para saber como abordar, como fazer, como sensibilizar. Né, que existe como você vai sensibilizar teu filho, como você vai se aproximar, porque senão você afasta ele de uma vez de você, né? E aí o que você estava falando, ele começa a se aprofundar um pouco mais, né, nesse uso, na convivência com outras pessoas, né? Muitas vezes fica revoltado com a família. A família, em que idade que você acha que ela deveria estar mais próxima do filho, questioná-lo ou perceber como o filho cognitivamente se entende, como se vê, como vê os pais ou como vê a sociedade, ou seja, como ele se vê atuando na escola, se ele já almeja um futuro profissionalizante ou como ainda ele vê, além da escola, assim, um futuro profissional. Como que você vê? A família teria que interceder, buscar assim, algum conteúdo dessa autopercepção que o filho teria. Porque a gente pega jovens que falam, escola, o que está me trazendo? Está me acrescentando o quê? Para que ele entenda e a família perceba que ele valoriza, que ele quer realmente um curso profissionalizante ou um diploma, porque ele vai ser, amanhã, essa mercadoria que vai ser valorizada. Como ele se valoriza? É um pouco dentro da percepção cognitiva mesmo. Assim, para mim, primeira coisa, a família teria que parar de olhar para o cara e falar, você não vai ser ninguém se você continuar assim. Né? Essa frase é uma frase que destrói. Né? Eu tenho muitos jovens que estão com muito medo de não ser alguém, de serem fracassados. O cara que está começando a vida já está com esse medo. E aí, assim, se ele vê o mundo, vê o futuro, com essa possibilidade de eu ser um fracassado e não ser um ninguém porque eu não estou bem na escola, porque eu não mostro muito interesse, e aí, assim, veio lá de dentro do ambiente familiar uma coisa de, olha, eu sou alguém porque eu fiz isso. Como se ser alguém fosse só ter um diploma e ser bem-sucedido e ganhar bem. Né? Então, para mim, as famílias, a conversa teria que ser mais ou menos por aí. Né? Cortar essa história de que você não vai ser ninguém, né? Porque ele vai ser sempre alguém. Sem dúvida. Ele sempre vai ser alguém, ele vai ser um ser humano, né? E a gente tem que lutar para ele ser ser humano completo. Se ele puder ser um cara bem-sucedido profissionalmente, ótimo. Um pai de família ótimo, uma mãe de família ótimo, um amigo ótimo. Se a gente conseguir formar um ser humano assim, maravilhoso. Né? Mas hoje, o grande desinteresse de alguns jovens é com medo de não conseguir ser essa pessoa lá na frente. Então eu vou dar uma paradinha aí. E vou entrar na cognição, na terapia comportamental cognitiva. Família, essa colocação que o Zé Carlos está colocando nesse momento é muito importante. Um jovem que tem baixa autoestima, e se ele menciona para você que ele está com receio de enfrentar a sociedade e de não ser alguém, o problema não está nele. Pode acreditar que não está nele. Nós vamos conversar com você, família, porque o filho reflete a convivência da família, do lar. Esses pais são otimistas? Esses pais são atuantes? Esses pais se queixam da vida? São pais que mostram que vale a pena trabalhar, que vale a pena estudar, que vale a pena investir esse tempo em que se tem? Porque o filho, geralmente, o que ele vai demonstrar, o que ele está ouvindo e o que ele está vivendo.
Então, se o ambiente for pessimista, se o ambiente da família são de pais que estão descompensados, então mais um motivo para procurar um grupo de mútua ajuda. Não existe, como o Zé Carlos colocou nesse momento, todas as pessoas são especiais, todas as pessoas têm um valor, assim, riquíssimo, um valor nobre. Nós precisamos descobrir o talento, a vocação. A todos nós, já na palavra do pastor, já foi dada, não é? Nós temos um Pai acima de nós, que conta conosco, e nós temos que nos descobrir para sermos alguém. Que essa falta de fé em si é falta de fé mesmo. Essa falta de esperança e de crença, essa baixa autoestima, vem de uma visão negativa de família. A família que dá esse conteúdo para o filho não tem essa percepção de ter baixa autoestima, que você já disse num primeiro momento. A família tem que investir, mas se a família não deixar transparecer e puxar mais para investigar como o filho está se sentindo, é aquela coisa. A baixa autoestima, onde é a fuga? Onde que estão as fugas hoje para o jovem? Aí e de que motivo viria? Exatamente. Aí você pega um jovem que tem um panorama desse na vida dele, né? Está se sentindo assim, está com medo de fracassar na vida. Isso eu escuto bastante, eu estou assustado com isso, inclusive. Eu escuto isso. Eu até questionei com um jovem, o que é ser fracassado na vida? Ele falou, é não ser o melhor no que a gente faz. Eu falei, cara, isso é quase uma utopia, bicho. Isso mesmo. Para não falar que porque não dá para a gente afirmar, mas é quase uma utopia, porque eu sou bom naquilo que eu faço, até alguém ser melhor que eu, e isso me motiva a buscar ser bom também. E a gente vai... É assim que se constroem as coisas, né? Eu falei para esse menino, inclusive, você vê um piloto de Fórmula 1, esse ano ele está muito bom e o outro ano é o outro que está, e ele não para de correr por causa disso. Pelo contrário, ele fala, preciso melhorar o carro, preciso melhorar minha performance. Um jovem desse que já se olha como um possível fracassado, porque se ele não for o melhor naquilo que ele faz, estamos falando melhor no mundo de 7 bilhões de habitantes, né? O que esse cara vai fazer? Ele vai sair, ele vai beber. Mas não poderíamos fazer ele entender-se melhor? Não, lógico, então, mas é isso que eu falo, assim, o papel é esse, entende? Ele tem que buscar fazer com que ele entenda o que é ser fracassado. Eu fracasso porque eu não sou o melhor no que eu faço, né? Ou eu não poderia fazer melhor o que eu estou me propondo a fazer? E acho que isso é muito complexo, né? Assim, você trabalhar isso com a cabeça de um jovem. E aí eu falo também, isso também vem lá de trás, não vem dele, ele não criou aquilo está na malinha dele, lá, já que está falando de comportamental, cognitivo, comportamental, está na malinha dele, né? É uma crença. Mas é uma crença que, na maioria das vezes, não foi ele que criou, porque ele está numa fase de ir colocando as coisas na malinha e não teve um momento ainda dele, como muitos adultos também ainda não fizeram isso, de abrir a malinha e falar, pera um pouquinho, deixa eu fazer uma crítica, deixa eu olhar o que está aqui dentro, olhar e falar, putz, isso aqui eu acredito, isso aqui realmente, eu analisando, isso é meu. Veio lá do meu pai, da minha mãe, da sociedade, mas eu acredito. Deixa lá, não, isso eu não acredito, joga fora. Esse jovem, ele só está colocando as coisas lá dentro. A hora que ele olha para a malinha dele, com tudo isso, vai gerar uma angústia, uma ansiedade alta, que hoje é muito comum a gente ver jovens extremamente ansiosos, extremamente angustiados, né? E ele vai buscar alguma fuga. Ou ele vai se isolar no mundo virtual, como acontece muito, né? O quarto, né? Hoje, o quarto do jovem é uma grande fuga. Então, ele concentra tudo que ele pode ali dentro, ele fica ali, interage muito pouco com o resto da casa, né? É muito comum você ver jovens, não jovens depressivos, mas jovens, não estou falando de depressão, né? Mas jovens que o contra-horário de escola, não está praticando esporte nenhum, prefere ficar em casa dormindo, né? Outros abusam do esporte, fazem milhões de coisas durante o dia. Libera bastante endorfina. Endorfina, não precisa olhar para o que está acontecendo com ele emocionalmente, então ele está interagindo, acabou daqui, ele sai de lá, vai de lá, é muito comum ver isso hoje. O jovem, fuga, escapismos. Né? Faz 7 esportes na semana. Outro dia eu perguntei para o menino, que hora que você faz as outras coisas, cara? E assim, não é um é basquete, outro é vôlei, outro é futebol, quer dizer, não tem uma preferência, não tem uma coisa, ele está na experimentação de tudo? Pode estar, mas visivelmente é fuga. Agora, a mais preocupante mesmo hoje é a maconha e a bebida. Verdade. Às vezes ele precisa ser instruído.
não é? Porque, como eu estava dizendo, assim, o jovem pode reclamar ou mesmo entrar em depressão. Há pouco tempo estava conversando com um rapaz que estava se queixando do lado econômico, que estava muito difícil, e aí especulando, ele trabalha poucas horas, nem todos os dias, por ser uma pessoa autônoma. Eu falei, engraçado, eu ouço muitas vezes vocês falarem, que se bom, lá no Japão, lá nos Estados Unidos. Olha, no Japão eu conheço várias pessoas, mas sabe quantas horas um jovem ou um cara trabalha durante o dia? É muito, 16, 17, 18 horas. Ele vive para trabalhar, manda dinheiro para cá, mas você está se queixando, você trabalha 6 horas, 5, tem dias 6. Por que você não duplica a sua carga? Você vai ver que você vai ter 2, 3 salários. Isso ficou na mente dele. Passou um pouco de tempo, ele passou novamente, eu vi que ele estava feliz. Mas troquei meu carro, estou melhor, falei, lógico, está trabalhando agora sábado, domingo, o cara é autônomo, ele tem liberdade de ganhar mais dinheiro. Então é fácil se queixar, mas não coloca em prática aquilo que poderia colocar. É o jovem, tá, eu quero ser o melhor. Melhor no quê? Qual é a tua aptidão? Porque quando a pessoa sabe que está fazendo algo que lhe agrada, ele vai atrás. Ele, mesmo aí, a tecnologia é importante, porque ele vai buscar conhecimento, mas é importante ele saber o que ele gostaria de fazer. Faz o melhor daquilo que ele pode dar e busca conhecimento nessa área, que com certeza ele acaba se sentindo feliz. Vai liberar endorfina, dopamina, serotonina, fontes de prazer, e vai canalizar outras redes, não é? Você falou de escola aquela hora, né? Dentro disso que você está falando ainda, né? De informação, de orientação, o jovem hoje não sabe por que ele estuda. Sim. Ele não sabe por que ele Muitos estuda. não sabem mesmo. Né? E a gente escuta muito assim, falar, bom, por que eu tenho que estudar isso? E tanta queixa começou a me incomodar também. Né? Acho que a gente, da área que a gente trabalha, a gente tem que se incomodar o tempo todo, para poder produzir, tentar produzir algum conhecimento, né? E aí começou a me incomodar muito a queixa. Não, por que eu tenho que estudar isso? Porque nos dias de hoje eu ainda tenho que estudar isso. Nos dias de hoje, né? E aí você abre o ouvido e fica ouvindo. Um fala, outro fala, outro fala. E aí eu comecei a analisar o currículo, né? De Fundamental 2, ensino médio, então, desde os pequenininhos. E aí eu comecei a pensar o seguinte, que tudo isso tem um porquê de acontecer, né? Todas essas matérias que eles estudam, né, vai mostrando para eles as possibilidades de profissão que eles podem ter, né? Se a pessoa nunca tiver biologia, por exemplo, na escola, nada ligado à biologia, como é que ele vai descobrir que existe uma profissão que se chama biologia e que ele tem habilidade para aquilo? Sim. Né? E é engraçado, a hora que você fala uma coisa simples dessa para alguns jovens, eles falam, não, sabe que é verdade? Que eu não tinha pensado nisso. Né? Já descobri que eu não tenho habilidade nenhuma para ser geólogo, nada disso. Tal. Você abre um horizonte, uma coisa simples. Verdade. Uma explicação simples, né? Sem fundamentações teóricas, sem grandes teóricos embasados, aí, como muitos acadêmicos hoje passam a vida só na teoria, e não trabalham, e não põem a mão na massa mesmo. Né? Sem muitas coisas dessa, você vai lá e fala isso para o jovem. Verdade. Uma coisa simples. Como é que você vê, como poderíamos reverter esse quadro? Para mim, tudo começa no diálogo, como eu falei naquele momento. Né? No diálogo verdadeiro. Né? Diferente da conversa. Né? A gente conversa muito e tem pouco diálogo. Né? A gente conversa e conversar é conversar sobre o mundo, né? Sobre o time, sobre o preço da escola, sobre o coleguinha, sobre o celular novo, sobre tudo. A gente conversa sobre tudo com as pessoas, com nossos filhos e tal. Mas a gente deveria dialogar mais. Né? Dialogar é falar sobre sentimentos, sobre as nossas emoções, sobre as coisas que envolvem a gente no dia a dia. Né? Começa com uma pergunta simples, né, que as famílias poderiam instituir, né, como sugestão. A gente está falando de família, então acho que poderia instituir uma pergunta simples para o filho: como foi seu dia? E como foi seu dia hoje? Às vezes a gente passa o dia inteiro trabalhando, volta à tarde para casa. Não. Como foi seu dia? Se você começa a instituir isso desde pequeno, é impressionante, mas chega um momento que o teu filho pergunta para você: como foi o seu dia? Deixa marcar o dia do filho, Exatamente. né? Outra coisa que é interessante dentro das famílias da gente é: vamos parar agora tudo, desliga tudo e vamos contar cada um como foi seu dia?
Maravilha. São coisas simples, que não envolvem nada. Ah, meu dia foi normal. Não, normal não. Como é que foi? Você acordou, o que você fez de manhã? Ah, tomei café, fui no banheiro, escovei o dente. Ah, legal, então vamos lá. Você acordou, tomou café. Você fazendo esse exercício com os teus filhos, eles vão perceber o quanto de coisa que eles fazem durante o dia. Né? Você vai conhecer o dia deles, você vai poder ter oportunidade de falar para eles o quanto de coisa você faz, como é o seu dia. Né? Você gasta ali meia hora. Meia hora. E é super prazeroso isso. É prazeroso. Ele se sente importante é e valorizado. afetuoso, exatamente. Pertencente. Exatamente. Aliás, eu escutei esses dias o rapaz falar isso para mim. Já é um cara que é depressivo. Ele falou, eu nunca me senti pertencente à minha família. Exatamente. Você dá esse espaço. É um espaço simples que eu falo para as famílias. É simples demais. Verdade. Ah, mas o pessoal não tem tempo, não está afim e tal. Então fala você como foi o seu. Tá bom, você não quer falar? Então eu vou falar o meu. Eu comecei hoje, eu escovei os dentes, eu tomei café. Ah, vai brincando com isso. Zé Carlos, falando em brincando, o nosso tempo já está no finalzinho. Já acabou, Cláudio? Então, é muito rápido. Uma mensagem para o nosso telespectador, bem rapidinho. A mensagem é, tenha diálogo com os filhos de vocês. Procurem ajuda. Não estão sabendo como lidar com a situação? Busque ajuda. Né? Pede ajuda, peça orientações. Né? Dê espaço para o filho de vocês poderem falar deles dentro de casa. Como o Cláudio falou, para eles poderem se sentir pertencendo a essa família. Queria agradecer, lógico, mais uma vez a oportunidade de estar aqui. José Carlos, muito obrigado. Valeu a sua presença. Obrigado, Cláudio. Tivemos nessa entrevista de hoje, José Carlos Rodrigues, que é especialista em violência doméstica, abordando hoje o tema O Jovem nos Dias de Hoje. Maravilha. Agradecemos a sua participação até esse momento, né? Continue nos prestigiando e dizendo que esse programa tem apoio da instituição Cláudio Amâncio, que dá apoio a familiares e a dependentes químicos, também apoio da Igreja Batista Betel, na palavra do pastor Getúlio, do grupo de voluntariado do canal Net Cidade, do nosso amigo Djalma Lorenzini, do Espaço e Paisagismo em São Caetano do Sul, e convidar vocês, dos grupos de mútua ajuda de todo o nosso Brasil, mandar o seu tematista, o seu especialista. Venha participar, esse é um programa democrático. Contamos com vocês. O nosso muito obrigado, um forte abraço e até o próximo programa.